Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos agora falar sobre a aplicação destas ideias de Teorema da Salete para diffeomorfismos. Então, em particular, se eu tiver uma transformação numa variedade que é um diffeomorfismo de classe C1, em alguma variedade compacta, eu defino a de x como sendo a derivada em x. As condições de integrabilidade são automaticamente satisfeitas. Okay? Porquê? Porque se M é compacta, então df de x é automaticamente limitada, tem norma limitada, e a sua inversa também. Okay? Logo, o logaritmo das normas é limitado e, portanto, em relação a qualquer probabilidade invariante, ele é integrável. Então, a partir daí eu tenho os expoentes de Lyapunov definidos para qualquer medida de probabilidade invariante em relação a qualquer diffeomorfismo de classe C1 de uma variedade compacta. Okay? Então, os expoentes de Lyapunov eles vão fornecer uma informação geométrica muito poderosa sobre as dinâmicas dos diffeomorfismos, especialmente quando eu não tenho expoentes nulos, ou seja, quando todos os expoentes são não nulos. E esse caso, quando uma medida tiver todos os seus expoentes não nulos, uma medida, né, e a sua transformação associada à medida invariante tiver todos os expoentes não nulos, ela vai se chamar uma medida hiperbólica. Okay? E um sistema dinâmico vai se dizer não uniformemente hiperbólico se eu tiver um dífio, pode ser uma aplicação C1 também, portanto, tem vários contextos, pode ser um fluxo. Okay? Tem uma certa dinâmica com alguma medida invariante hiperbólica. Okay? Isso aí, digamos, é uma condição extra, né, que nós vamos acrescentar à teoria ergódica. Como um caso particular que vocês já estudaram de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da dinâmica hiperbólica, ponto de vista geométrico, aqui podemos olhar para o caso da dinâmica hiperbólica deste ponto de vista de medidas hiperbólicas. Então, se eu tiver um conjunto compacto invariante hiperbólico para um certo diffeomorfismo com a decomposição hiperbólica usual, né? Então todas as medidas de probabilidade invariantes em lambda, suportadas em lambda, são automaticamente hiperbólicas. Né? Os seus expoentes de Lyapunov vão ser todos positivos nos vetores que estão na direção instável, vão ser todos negativos nos vetores que estão na direção instável. Né? Mas eu posso ter diferentes expoentes, né? Ou seja, diferentes direções dentro da direção instável podem dar diferentes expoentes. Por isso eu escrevi aqui, né? Lambda k, etc. Lambda L mais 1 positivos e os lambda 1 até lambda L negativos. Portanto, eu vou escrever, né, com lambda 1 como sendo o menor de todos e lambda k como sendo o maior de todos. E eu vou ter uma decomposição em subespaços de Lyapunov. E1, etc. é k, correspondentes a cada expoente, né, de que dependem da medida que eu escolhi. Né, e são definidos QTP em relação a essa medida. Estes expoentes podem não estar definidos em todos os pontos de lambda. E eu vou simplesmente observar que se eu agrupar todos os subespaços com expoentes negativos, eu vou obter o espaço estável. E se eu obtiver todos os subespaços com expoentes positivos, eu vou ter o subespaço instável. Okay, bom, um exemplo muito simples é tomar lambda como uma órbita periódica hiperbólica e ver o que é que isso significa, interpretar em termos de expoentes de Lyapunov, certo? E podem, inclusive, olhar para a derivada, né, da órbita, a derivada da aplicação que fecha a órbita. Se a órbita periódica tiver um período k, consideram fk, olhamos a derivada de fk na órbita periódica, em algum ponto da órbita periódica, e podemos olhar, por exemplo, para a forma canónica de Jordan, dessa derivada, e interpretar isso em termos de expoentes de Lyapunov depois. É um exercício que vale a pena vocês entenderem qual é a relação entre os expoentes de Lyapunov, por exemplo, e os autovalores associados à forma canónica de Jordan. Okay? Então nós vamos ter esta decomposição. Não é difícil de ver porque é que a soma destes subespaços, os espaços correspondentes a expoentes negativos e expoentes positivos, têm que dar
o ES e o EU, porque cada expoente negativo significa que assintoticamente para n grande, a direção, o vetor naquela direção, naquele subespaço, vai ser exponencialmente contraído, se o expoente for negativo, ou exponencialmente expandido se o expoente for positivo. E, portanto, né, ele tem que estar em um destes subespaços. Ele tem que cair em um deles. Tá? E, portanto, né, os subespaços com expoentes de Lyapunov negativos têm que estar contidos no ES e os subespaços com expoentes de Lyapunov positivos têm que estar contidos no EU. Okay? Então, se eu tiver um sistema hiperbólico, né, todas as medidas invariantes são automaticamente hiperbólicas. No entanto, o reverso não é verdade. Um sistema onde todas as medidas de probabilidade invariantes são hiperbólicas não é necessariamente um sistema uniformemente hiperbólico. Okay? Um contra-exemplo é a ferradura com tangências internas. Temos aqui uma ferradura e tem aqui um probleminha. Tem aqui esta tangência interna. Okay? Tem uma tangência homoclínica e interna. E isto impede, apesar de garantir que todas as probabilidades invariantes, a pessoa mostrar que todas as probabilidades invariantes, neste caso, continuam sendo hiperbólicas, essencialmente porque este pontinho aqui de tangência, ele não está no suporte de nenhuma probabilidade invariante, ele não é genérico para probabilidades invariantes. Portanto, as probabilidades invariantes estão, digamos, longe destas tangências, mais ou menos longe, e passam a ser hiperbólicas. Mas este sistema não é hiperbólico por causa desta tangência. Okay? A referência para este resultado podem ver no final deste PDF. Então, uma teoria foi construída em cima das medidas hiperbólicas, que ela foi iniciada por Yakov Lepezin, conhecida muitas vezes como a teoria de Pezin, e esta teoria dá uma informação geométrica muito importante para esta classe de sistemas. Nomeadamente, ela dá a existência de variedades estáveis e instáveis para quase todos os pontos. E ainda por cima, elas formam, nas condições boas de diferenciabilidade, formam laminações invariantes absolutamente contínuas. Vamos falar sobre o que é que isso significa. Para os resultados principais da teoria, nós precisamos que a derivada da minha transformação seja Hölder. Ou seja, não chega a ser C1, tem que ser C1 mais Hölder. Na verdade, tem que ser Hölder. Então, existe um alfa, tal que para todo x e y, numa certa vizinhança do x, o dfx menos o dfy em norma do operador, são menores ou iguais que uma certa constante vezes a distância de x e y com o expoente alfa. Okay? Aqui eu estou assumindo que eu estou tomando estas derivadas na mesma carta de uma variedade. Portanto, eu fixo uma carta local que calculo estas diferenciais na carta local. Estas noções elas podem ser estendidas, podem ser alargadas para fluxos, okay? Sem mudanças essenciais, observando que a direção do campo, né? Que é uma direção invariante, que é a direção do fluxo, né? A direção do fluxo é sempre invariante pela própria definição de fluxo. Portanto, a derivada do fluxo na direção do campo, né? É a direção do campo na imagem. Então, essa derivada da direção do fluxo tem sempre expoente zero. Okay? E então nós vamos dizer que uma medida para um fluxo, uma medida invariante para um fluxo é hiperbólica se todos os expoentes são diferentes de zero, exceto a direção do fluxo. Okay? Então, é uma ferramenta fundamental a existência das variedades invariantes, estáveis e instáveis, como nós sabemos, vocês já viram em dinâmica hiperbólica, né? E que é fantástico que nós conseguimos obtê-las MIC-ETP. Okay? Portanto, eu não tenho uma hipótese de hiperbolicidade do conjunto com proporcionalidade uniforme, eu tenho simplesmente a hipótese, eu tenho uma medida invariante que é hiperbólica, os seus expoentes de Lyapunov são não nulos e só com isso, nas condições certas de diferenciabilidade, aplicação integração mais alfa, eu já tenho variedades instáveis e estáveis locais. Okay? Suponhamos que eu tenho então uma medida hiperbólica.
EU e ES são os espaços estáveis e instáveis da medida, ou seja, são as somas dos espaços de Dirichlet, ou dos espaços Lyapunov, correspondente a expoentes positivos para EU e negativos para o ES. Okay? Seja tau de x positivo uma cota inferior para a norma dos expoentes de Lyapunov. Então, os expoentes de Lyapunov são todos não nulos, né? Então eles em módulos estão afastados de zero. Eles estão afastados de zero em cada órbita, não? Eles variam com o ponto. Okay? O teorema da variedade estável do Pesin diz que para quase todo x existem discos C1 mergulhados na variedade, que vamos escrever assim WS log x, são as variedades estáveis locais, tangentes em x à direção estável, a AS de x, e existe uma constante C de x. Okay? Reparem que o WS depende do x, a variedade estável depende do x, esta constante depende do x, o tau de x também depende do x, de tal forma que nessa variedade, em pontos nessa variedade, um i está na variedade WS log x, a distância do fn de y a fn de x é exponencialmente contraída, okay? Mas a taxa de contração depende do x e a constante envolvida aqui depende do x. Isto é não uniforme. No conjunto hiperbólico, o tau de x é uma constante e o c de x é uma constante que só estão dependentes do conjunto. Valem uniformemente para todos os pontos do conjunto, daí que nós também, para distinguir destas circunstâncias, nós chamamos a hiperbolicidade, chamamos muitas vezes de hiperbolicidade uniforme. Esta é não uniforme, está aqui escrito. A família das variedades estáveis lá é invariante, no seguinte sentido, o f, a imagem do WS em x, a família das variedades estáveis é invariante no sentido de que a imagem da variedade estável em x, a variedade estável local em x, a imagem dela está contida na variedade estável local em f de x, onde elas estiverem definidas, ou seja, μ-QTP. E por causa disto, nós podemos usar esta propriedade para definir a variedade estável global, como nós fazemos na dinâmica hiperbólica, ou seja, consideramos o saturado nos iterados negativos. Eu olho para a união dos f menos n da imagem, portanto, a pré-imagem, a enésima pré-imagem da variedade estável na enésima imagem de x. Quase todo ponto x. Isto está bem definido, isto é a variedade estável global. E em geral, é preciso frisar, estas variedades estáveis dependem mensuravelmente do x. Elas não têm variação contínua nem suave. Mas elas são variedades mergulhadas, ou seja, elas têm classe, estas variedades, são subvariedades de classe C1 mais alfa. C1 mais Holder, a sua derivada, o seu espaço tangente varia, é Holder contínuo, mas quando eu mexo no x, a sua variação com o ponto base não é necessariamente contínua. A outra diferença importante aqui é que, aqui eu já mencionei, né? Aqueles números c de x e tau de x, eles não podem ser tomados independentes do ponto em geral. Okay? Eles dependem da órbita onde nós estamos. Nós podemos definir as variedades instáveis também, olhando para os expoentes de Lyapunov positivos e trabalhando com a inversa, se nós pudermos definir isso, né? E para aplicações em geral, para entendermos a geometria da dinâmica, é muito importante ter que estas laminações, estas uniões de folhas, uma vez que elas não estão definidas em todos os pontos, elas não formam formalmente uma foliação, então os matemáticos arranjaram outro nome, arranjaram o nome de laminação para traduzir essa ideia. Elas são absolutamente contínuas. Então, grosso modo, o que isso significa? Significa que se me derem dois pontos na mesma folha, numa dada folha, eu pego duas seções transversais a essa folha e eu posso olhar
a transformação que leva uma seção transversal na outra seção transversal, enviando pontos da mesma folha de um lado para o outro. Esta transformação não vai estar definida em todos os pontos, vai ser definida QTP só, né? No caso, eu estou uma seção transversal a uma folha instável e eu vou ter, né, folhas instáveis que vão trabalhar, que vão passar um lado para o outro, uma folha de uma seção para a outra, né? Então, essa transformação que leva uma seção para a outra, levando pontos na mesma folha, chama-se a transformação de holonomia. E nós dizemos que ela é absolutamente contínua se ela levar conjuntos de medida nula em conjuntos de medida nula, de uma seção para outra seção. Onde esta medida aqui é o volume induzido na seção como uma subvariedade, uma variedade riemanniana. Okay? Então, esta ideia é extremamente importante para várias aplicações da teoria ergódica, nomeadamente para provar o tamanho grande de componentes ergódicas de medidas. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, isto é a noção de continuidade absoluta, uma noção muito importante. É uma ideia, grosso modo, é assim, tem várias variações e várias sutilezas aqui. Nós vamos falar um pouco sobre isso também. Em seguida, nós vamos falar sobre alguns resultados importantes, assim, grosso modo, desta teoria, okay? Que nós vamos provar aqui no curso, a maior parte deles.